O que você realmente precisa fazer para ser reconhecido no seu mercado de trabalho com projetos e obras? Esse é o tema que eu quero conversar com você aqui hoje. Se você é arquiteto, engenheiro, designer de interiores e atua no mercado de projetos e obras, fica aqui comigo porque depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Vamos lá, pessoal, vamos começar esse papo de hoje, que é para falar sobre reconhecimento, sobre reputação, sobre como você é visto pelo mercado de trabalho e pelos seus clientes, independente se você trabalha com projetos, com obras ou com projetos e obras ao mesmo tempo. Eu quero te passar uma série de informações aqui hoje que eu acho que vão te ajudar a ser reconhecido pouco a pouco, tempo a tempo, pelo seu mercado, pelos seus clientes, e isso com certeza vai auxiliar as suas vendas, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui hoje é o seguinte: o reconhecimento ele vem através de muito trabalho. A gente precisa acumular muito trabalho bem feito para conseguir ter reconhecimento. Agora, é muito difícil acumular trabalho bem feito? Não é muito difícil, eu não acho que seja muito difícil, contanto que a gente tenha a mentalidade certa, tá? Então eu fiz as minhas anotações aqui e eu quero passar isso para você de uma forma bem didática. Então eu vou olhando para elas e vou transmitindo para vocês essas informações que eu separei para a gente discutir aqui hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é que para ser reconhecido, para ter reputação, para que o seu cliente te indique para outras pessoas e para que ele volte para fazer novos projetos com você, a primeira e única coisa que você tem que fazer é entregar bem os seus projetos e obras. Ah, Fernando, mas entregar bem é muito vago. Eu concordo com você e é por isso que a gente vai detalhar isso de uma maneira que fique um pouco mais claro e também de uma maneira que faça sentido dentro do processo que você vai ter que percorrer junto com o seu cliente para que você tenha esse sucesso lá no final. Então, entregar bem significa atender bem o seu cliente. Entregar bem significa superar as expectativas dele. Entregar bem significa entregar no custo, no prazo, ou de repente até mais barato, de repente até antes do que você contou para ele ou do que você previu. Coisa que é muito raro no nosso mercado, né? A gente está sempre atolado, cheio de coisas para fazer, a gente está sempre fazendo vários processos ao mesmo tempo, a maioria das vezes é assim, e a gente depende de muitos fatores externos, o que às vezes é difícil de controlar. Só que se a gente utilizar de alguns artifícios e a gente se preparar um pouco melhor, a gente consegue entregar antes do prazo e muitas vezes a gente consegue entregar mais barato do que a gente tinha previsto. Agora vamos lá. A primeira coisa que eu quero passar para vocês em relação a essa entregabilidade é que assim, a gente tem que mudar o mindset, eu falei no começo. Então a gente tem que mudar um pouquinho a nossa forma de pensar. Mudando a forma de pensar, a gente muda a nossa forma de agir, tá? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que muitas vezes nós somos muito teimosos. Eu já fui muito teimoso muitas vezes. A gente pega uma situação pela frente, a gente acha que a gente está certo, a gente vai lá e fala assim, ah não, isso daqui, é desse jeito mesmo, não tem o que eu possa fazer, e sempre há algo que você possa fazer, tá? Então analise sempre a situação com calma, com tranquilidade, porque você vai ter alguma coisa que você pode melhorar naquilo, tá? Então não seja teimoso, não fique batendo cabeça na parede. A frase que eu quero que vocês fiquem aqui, guardem, que eu acho que é muito importante, é que não há alteração de resultado sem mudança de atitude. Então, não adianta a gente ficar querendo o mesmo resultado se a gente não muda a forma como a gente faz as coisas. É aquela história, todo mundo quer barriga de tanquinho, mas ninguém quer fazer abdominal. Então não adianta você acordar de manhã e falar assim, eu vou ficar com a minha barriga de tanquinho, eu não vou ter mais barriga, eu vou ter mais saúde, eu vou ser mais forte, eu vou emagrecer. Não adianta você fazer isso, pensar isso, querer isso e não fazer nada a respeito, porque isso não vai vir. Então muitas vezes a gente se pega em situações em que a gente está naquela encruzilhada, a gente está naquele beco sem saída e fala assim, nossa, mas eu não consigo mudar isso. Por quê? Porque a gente só está pensando no resultado, a gente não está pensando no que a gente precisa fazer no processo para poder gerar aquele resultado que a gente quer, certo? Então lembrem-se disso, não há alteração de resultado sem mudança de atitude.
Então, vamos trabalhar a mudança de atitude, a mudança nos passos que você tem que dar durante o processo para que o resultado lá na frente ele aconteça e você consiga formar portfólio, você consiga conquistar o seu cliente de uma maneira diferente, a ponto dele voltar e a ponto dele indicar para você e assim o reconhecimento realmente aflorar e você ser reconhecido pelo mercado, certo? Falamos sobre a questão da teimosia e falamos sobre a questão de você mudar suas atitudes, tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer, e aí agora vem o passo a passo, vem as ações concretas propriamente ditas que você tem que tomar dentro do seu processo. Informe para o seu cliente exatamente o que você vai entregar. Então aqui, eu vou começar esse passo a passo com uma coisa que eu acho muito interessante que tem a ver com a comunicação, que é o quê? Alinhamento de expectativas. As expectativas têm que estar muito bem alinhadas para que a gente não tenha decepção e frustração no meio do processo. Então, se você não alinha expectativas com o seu cliente, você se frustra e aí com essa frustração você acaba mudando a sua postura, mudando a sua forma de agir, mudando a sua energia dentro do processo, o que é muito ruim porque o resultado vai ser ruim lá na frente. E o seu cliente, ele se frustra também, ele se decepciona, ele vai começar a pegar no seu pé em coisas que ele não pegaria porque simplesmente ele está decepcionado. Ele vai começar a achar que você não vai entregar tudo aquilo que ele está esperando. Por quê? Porque você deu aquela pisada de bola, aquela outra pisada de bola e aí ele começa a duvidar da sua competência, da sua capacidade. Então tudo isso vai minando o campo entre vocês, aquele terreno que vocês estão se relacionando, e aí as coisas começam a explodir no meio do processo e a tendência é que lá na frente você tenha muito mais dificuldade de corrigir tudo isso e entregar bem e o seu cliente sair satisfeito desse processo e aí a sua reputação e o seu reconhecimento pelo mercado ele vai para o vinagre. É exatamente o que você vai entregar. Alinhe as expectativas com o seu cliente. Olha, eu vou te entregar isso, detalhado. Põe isso no seu contrato. Coloque no seu contrato também o que você não vai entregar. Eu vivo falando isso aqui. As exclusões no contrato são tão ou mais importantes do que as inclusões. Porque tem coisas que estão inclusas e que são subentendidas que você vai entregar mesmo e aquilo não vai doer. Não vai doer nem você nem o seu cliente. Só que as exclusões, aquilo que você não faz e que seu cliente pode achar que você faz, isso sim vai te gerar problemas e vai gerar toda essa frustração. Então, alinhe essas expectativas com o seu cliente, tá bom? Outra coisa é o seguinte, ouça e absorva o máximo de informações possível logo no início. E além disso, faça as perguntas certas para o seu cliente. Não adianta você fazer um programa de necessidades vago. Não adianta você ir lá fazer uma entrevista para entender o que seu cliente está precisando e por que ele está te contratando de uma forma superficial. Você tem que trabalhar aprofundadamente, você tem que ir no detalhe. Extraia dele, da forma positiva da palavra, extraia dele o máximo de informações que você puder. Quanto mais informações você tiver, quanto mais detalhes você tiver e quanto mais ele também fizer o exercício de buscar na mente dele o que realmente eu quero, como eu quero isso, quais são os detalhes disso que eu quero, do que eu preciso. Isso tudo vai criar um leque de coisas, um leque de informações que vai te ajudar muito no seu processo e vai fazer a base para que você consiga entregar um bom projeto ou uma boa obra lá na frente. Então não estou falando só aqui de programa de necessidades, eu estou falando das necessidades do cliente mesmo. Tente captar, esse cliente ele é mais detalhista, ele é menos detalhista, ele está dando mais valor para tempo, não, ele está dando mais valor para custo. Como é que eu vou trabalhar melhor esse custo porque eu sei que aqui ele está valorizando mais? Ou de repente, dentro deste projeto aqui, ele valoriza mais a área social ou a área íntima, então eu vou trabalhar com muito mais energia a área social, porque eu sei que ele está muito mais preocupado com isso, é o que ele dá mais valor. Esse cliente gosta de tecnologia, então vamos inserir bastante tecnologia no projeto dele. Esse cliente na obra está preocupado com acabamento, não, ele está preocupado com a velocidade da obra, ele quer que entregue antes, ele não está ligando muito para se ali vai ter um pelinho ou outro. Não é o tipo de cliente que vai olhar para esse tipo de problema. Então, você detectar tudo isso, não só no início do processo, mas durante o processo, durante a convivência com esse cliente, vai enriquecer muito o seu conhecimento em relação a ele e você vai conseguir entregar o seu produto muito melhor lá na frente. Vamos lá, tem uma outra frase aqui interessante que eu quero deixar com vocês, que é o seguinte:
tem muito a ver com alinhamento de expectativas também. Que é o quê? Vale mais um não sincero e realista do que um sim aventureiro e arriscado. Então, o que quer dizer isso? Muitas vezes o seu cliente, logo no começo, ele já vai te pressionar em relação a preço, em relação a tempo principalmente. Assim que ele fecha, ele já está ali. E aí, quando que acaba? Quando é que a gente começa a obra? Quando que acaba a obra? As perguntas são sempre essas. Mas eu quero velocidade. Pelo menos na maioria dos lugares. Se você não passa por isso, se sinta privilegiado, porque a maioria dos clientes tem muita ansiedade. A gente vive na geração da ansiedade. Todo mundo quer tudo para ontem e a gente tem que administrar toda essa energia que vem do cliente para a gente de uma forma positiva. Agora, o que acontece é o seguinte: muitas vezes, sendo levados por essa pressão, por essa ansiedade, a gente acaba caindo nesse problema do cliente, né, nessa situação que ele nos coloca, e a gente acaba falando sims aventureiros, aqueles sims que são muito arriscados. Você consegue me entregar em um mês? Eu acho que eu consigo. Esse eu acho que eu consigo na cabeça do cliente é sim, tá? Não se engane. Não ache que se você falar assim, olha, isso é só uma estimativa, ele não vai cravar aquilo na cabeça dele. Ele vai cravar, mesmo que ele diga que, não, eu entendi que era uma estimativa, o cérebro dele criou uma expectativa. E aquela expectativa é o que ele pensa em receber, é o que ele espera receber, e quando ele não recebe, por mais que a parte racional do cérebro dele saiba que, olha, ele falou que era só uma expectativa, era só uma estimativa, o sentimento dele vai ser de frustração. Então, também, as coisas não são tão racionais quanto a gente imagina. A gente tem que tomar cuidado com essas questões de, isso dá, isso eu dou um jeito, vamos fazer de tudo para acontecer dessa maneira. Esse vamos fazer de tudo é tipo assim, eu já sei que não vai dar, mas eu não consigo dizer para o meu cliente que não vai dar. Então eu vou falar que nós vamos trabalhar para chegar nesse resultado. Gente, não se enganem, não enganem o cliente de vocês. Isso é muito complicado, isso vai gerar expectativas muito ruins para o processo, porque são expectativas irreais, não realistas, e a chance de isso dar errado lá na frente é enorme. E sabe aquela historinha de que assim, você faz 100 coisas direito e uma errada, e você é lembrado pelaquela errada que você fez? Vai ser isso, você vai fazer um processo todo bonitinho, você vai trabalhar certinho, vai chegar lá na frente por conta de um detalhezinho que você não atendeu aquela expectativa que você mesmo plantou no seu cliente, ele vai sair daquele processo muito decepcionado, ou se não sair muito decepcionado, ele vai sair assim, ficou legal, mas atrasou. E aí, quando alguém chegar para ele e falar assim, nossa, que legal que você fez, com quem que você fez? Foi com fulano de tal e tal, mas foi complicado, porque atrasou, e aí no final eu fiquei frustrado, e ele não vai te indicar. Então, aí a sua reputação e o seu reconhecimento pelo mercado também vão acabar indo por água abaixo, certo? Então, de novo eu vou falar para vocês, vale mais um não sincero e realista do que um sim aventureiro e arriscado, certo? Vamos lá. Próximo item que eu quero passar para vocês. Entregue um pouquinho a mais do que você prometeu. Então aí a gente começa a trabalhar algumas questões de surpresa. Quando a gente promete muito para o cliente, a gente entrega exatamente o que a gente prometeu, a gente está fazendo o nosso trabalho, correto? Concordo. Mas a gente não está surpreendendo o nosso cliente. Se a gente promete demais e a gente entrega de menos, a gente está frustrando. Então cuidado com as grandes promessas. Não faça promessas mirabolantes, eu quero surpreender o meu cliente agora no começo, no fechamento do contrato, porque eu quero começar isso com muita energia e tudo mais. Legal, só que se você não surpreendê-lo durante o processo, ele ou vai ficar neutro ou vai ficar frustrado lá na frente. E a chance dele ficar frustrado é maior do que ficar neutro. Então, tome cuidado, não gere muitas expectativas assim de surpresas no meio do caminho no primeiro momento. Vá fazendo isso aos poucos durante o processo. O cliente vai se enchendo de novas esperanças, o cliente vai se enchendo de alegrias e isso só vai te favorecer até mesmo quando você tropeçar no meio do caminho, ele vai relevar porque, eu estou super feliz, porque olha, ele já fez isso a mais, já fez aquilo a mais. Então assim, esse errinho aqui não é nada.
porque dentro de tudo que eu já recebi aqui, que já superou as minhas expectativas, isso daqui não é um problema para mim. Então, cuidado com as surpresas no começo do caminho, não gere expectativas demais e não prometa muito mais do que você consegue fazer, e durante o processo entregue um pouquinho a mais do que você prometeu. Então vai lá, por exemplo, você prometeu para ele no contrato entregar 10 imagens 3Ds, faz 12, faz 14, mostra isso para ele. Olha, a gente tinha prometido 10, mas a gente sentiu durante o processo que havia uma necessidade de a gente fazer mais 4, mais 5. Estou te entregando 50% a mais do que eu te prometi. Isso para ele vai ser muito legal. De repente tem aquele ambiente que você falou assim, olha, aqui não precisa de 3D. Ou de repente até alguma coisa que ele tirou. Às vezes numa negociação, você tem um cliente querendo reduzir um pouco o preço, e aí ele fala assim, não precisa fazer os 3Ds dos banheiros. Eu quero só da área social e dos quartos, porque é o que importa mais, são os ambientes mais completos, os maiores, então eu prefiro fazer assim. Aí você vai lá e fala assim, olha, eu sei que você negociou comigo e que a gente tirou essas imagens, mas eu achei que era importante para o projeto e eu coloquei. Isso daí, na cabeça do cara, ele fala assim, pô, essa pessoa está dedicada comigo, ela está comprometida comigo. Então isso vai começar a encher o seu cliente de boas energias, e até mesmo quando você tropeçar no meio do caminho, você vai ser bem visto da mesma maneira, certo? Depois disso, gente, vamos trabalhar o quê? A segurança. Então, principalmente quando você falar de preço e de prazo, você tem que trabalhar com margens de segurança. Então, quando a gente estiver falando de cronograma, construção de cronograma, trabalhe com as margens dentro dos prazos, principalmente dos outros stakeholders, principalmente das pessoas que você controla menos, que depende só de você, você se vira, você dá um jeito. Agora, o que depende dos outros, você nem sempre vai conseguir dar esse jeito. Então, trabalhe com margens de segurança nos prazos, margens de segurança nos preços. Estou fazendo aqui meu orçamento da obra. Quanto que vai custar? Eu tenho que quantificar todo o meu projeto, tenho que jogar isso numa planilha e eu vou fazer a minha concorrência. Só que assim, será que eu consegui realmente extrair cada parafuso daquele projeto? Será que eu não vou encontrar nada, principalmente se a gente estiver falando de reformas, será que eu não vou encontrar nada lá no meio do caminho que vai atrapalhar a minha vida e que vai gerar mais custos? Então, tome muito cuidado com os preços. Vá lá e sempre coloque margem. Faz a planilha orçamentária da obra, coloca 10% pelo menos. Ah, mas Fernando, 10% é muito. Nós vamos gastar 100 mil na estrutura, eu vou colocar 110 mil? Vai colocar 110 mil. Se o preço for pequeno, coloca 15%. Por quê? Essa gordurinha toda, você vai andando com ela para lá e para cá. Então, olha, deixei de gastar aqui na estrutura, realmente foi 100 mil, estou com 10 sobrando. Teve uma outra coisa que ficou 10 a mais, opa, tá aqui, já direciono daqui para lá. Você não precisa ficar se explicando para o cliente, você não vai frustrar ele, você não vai correr o risco da sua obra parar no meio. Porque se a obra parar no meio, é prejuízo para todo mundo. Peguei meu cliente de calça curta, ele está descapitalizado, me pediu para parar 3 meses. Eu já passei por isso. Eu já tive que parar uma obra 6 meses. Tive que desmobilizar todo mundo, tirar tudo lá de dentro. Voltar a fazer outras coisas, pegar toda a minha equipe, planejar de novo para outras coisas que iam acontecer lá na frente. Tentar puxar obras que eu ia começar depois para um momento que eu estava vivendo ali. Então, assim, tudo isso é muito prejuízo. E eu não pude chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu vou te cobrar mais por isso. Olha, você está parando a obra, eu vou desmobilizar aqui a equipe toda, a empreiteira vai me cobrar tanto para desmobilizar e eu vou ter que mobilizar lá na frente de novo. E aí se o cliente vai falar assim, olha, eu estou descapitalizado, mas eu vou falar amém para mais custos além do que eu já estava prevendo. Não vai. Então, assim, é prejuízo duplo. Cuidado. Margens de segurança. Vai muito ao encontro daquela história de você de repente dar uma notícia ruim agora, mas que fica positiva lá na frente, ou seja, vale mais um não realista, né, do que um sim arriscado. Então vale muito mais você dar uma notícia ruim agora, mas que lá na frente fica boa, porque você vai lapidando e vai reduzindo esses custos pouco a pouco, do que você dar uma ótima notícia para o seu cliente agora, principalmente se ele criou uma expectativa em cima de algum número, e aí você chega lá no final e fala assim, olha, a notícia que eu te dei lá atrás foi ótima, né? Mas agora a nossa obra ficou 20% mais cara.
Gente, a gente está falando de reputação no mercado, a gente está falando de reconhecimento no mercado. O mercado, principalmente na área de arquitetura, de construção, quando a gente fala de construções muito grandes, muitas vezes é a própria incorporadora que está fazendo, então é o dinheiro dela que está sendo investido, então a gente não tem essa relação cliente diretamente. Mas assim, quando você está atendendo o seu cliente num projeto, numa obra, numa construção, numa reforma, o mercado está saturado daquela história de que tudo sai mais caro do que é previsto, tudo acontece por mais tempo do que é previsto. Nós já somos mal vistos por isso. Então tem muita gente que deixa de contratar o nosso serviço porque ele fala assim, se eu contratar um arquiteto, um engenheiro, um designer, vai custar mais caro e vai demorar mais. Sabe? A gente tem um problema na nossa profissão que é o seguinte, é que nem técnico de futebol. Todo mundo é técnico de futebol. Então o seu time do coração está jogando lá e aí você olha e fala assim, muda aqui, tira ali, põe esse cara não está jogando nada, esse cara tem que jogar para cá, ou tem que jogar para lá. Todo mundo faz isso. E com construção é a mesma coisa. Quantas vezes vocês não ouviram amigos de vocês falarem assim, eu vou fazer um negócio lá em casa, mas eu vou fazer sozinho, eu me viro. Não, isso daqui eu faço sozinho, isso daqui não preciso de profissional. Gente, alguém pega em casa uma chave de fenda, um alicate e fala assim, eu vou tirar minha obturação do dente. Ninguém faz isso. Por quê? Porque é muito mais complicado de você fazer isso. Agora a obra parece que é fácil, parece que todo mundo, não, eu mesmo faço, porque isso daqui é mamão com açúcar, eu dou um jeito, eu me viro, eu conheço o fulano de tal, que é um pedreiro bom, eu vou lá e converso com ele faz o que eu quero, não preciso disso, não preciso daquilo. Por quê? Porque o mercado também está meio saturado dessas questões de prazos que se alongam, de custos que saem completamente do controle. Uma coisa é você ter uma obra que está dentro ou fora 10%, 15%, inclusive é uma coisa que você pode falar para o seu cliente, olha, está aqui o preço, só que a gente pode variar em 10% ou 15% para cima ou para baixo desse preço. Vai depender das compras lá na frente, se a obra for longa principalmente. Então você tem que trabalhar com esse alinhamento de expectativas com o seu cliente, certo? Agora, vamos trabalhar direito e vamos surpreender nosso cliente. Por quê? Para a gente tirar do nosso mercado esse estigma de que a obra demora sempre mais do que deveria, a obra sempre custa mais do que deveria ou do que foi planejado, certo? A outra coisa é o seguinte, documentação. Então, o que é documentação? Não é arquivo de Word, Excel, nada disso. Eu estou falando de documentar informações. Então, quanto mais você conseguir documentar as informações que vão acontecer durante o seu processo de projeto ou de obra, mais fácil vai ser de você não ter conflitos lá na frente. Então, a sua cabeça, ela está cheia de coisas. A cabeça do cliente também está cheia de coisas. Ele tem uma vida, que a vida dele já deve ser corrida normalmente, aí entrou esse projeto na vida dele, entrou essa obra na vida dele, e é mais uma coisa que ele tem que pensar. Então a chance da gente esquecer as coisas que aconteceram no meio do caminho lá na frente, ela é enorme. E aí vai chegar lá na frente e falar assim, mas quem decidiu isso? Não sei. Não fui eu. Foi você não lembra? Então, esse tipo de coisa é muito complicado. Se você tem um documento, não tem mimimi. Não tem, vamos ver, você não lembra? Não lembro. Mas será que foi? Não, tá aqui, ó. Tem um e-mail dizendo que nós decidimos assim assado. Tem um e-mail dizendo que você aprovou. Tem um e-mail com a minha sugestão. Tem um WhatsApp que seja dizendo que aquilo aconteceu. Então, documentar todas essas informações vai fazer com que você minimize ou até zere a chance de conflito por esse motivo lá na frente. Porque quanto melhor você documentar, mais fácil vai ser do seu cliente não se decepcionar lá na frente por algo que ele não lembra que foi decidido por ele, certo? Então documente muito bem, vai ser importante para que você tenha sucesso, entregue. Lembrando, nós estamos aqui para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Nós estamos aqui para que ele saia desse processo, independente se é só projeto, só obra ou global, ele saia dizendo assim, eu fui bem atendido, eu estou feliz com o resultado, eu se precisar indico para qualquer um. Esse é o lance que vai colocar a gente com reputação e ser reconhecido pelo nosso mercado, independente de qual seja o seu mercado, certo? Depois de documentar muito bem, eu quero falar sobre a questão da clareza na comunicação. Então,
A comunicação com clareza, ela vai gerar muito menos conflitos. Isso vale para a sua equipe, vale para todo mundo que trabalha com você, vale para todo o pessoal que está executando a sua obra ou os stakeholders que estão participando do seu processo de projeto nas engenharias ou na arquitetura, se você é engenheiro. A comunicação com clareza, ela vale para tudo. Só que eu quero destacar aqui para vocês a comunicação com clareza para o seu cliente. Muitas vezes a gente não quer assustar o nosso cliente e a gente acaba colocando algumas coisas no ar, assim, vou jogar no ar para ver o que acontece. Isso daqui eu vou falar pela metade, porque se eu falar tudo agora, é capaz dele sair correndo, se assustar. Então, assim, tudo isso vai minando o seu campo, vai minando o seu terreno entre você e o seu cliente, aquele terreno do relacionamento de vocês. A clareza na comunicação é importante. E não só nas informações, no vocabulário, no conteúdo que você está transmitindo para o seu cliente, mas nos meios também. Muitas vezes as pessoas entram em conflito simplesmente porque elas não usam o meio próprio para aquele tipo de conversa. Ela vai lá e ela está discutindo algo super técnico ou super do sentimento do cliente, ele está decepcionado com alguma coisinha, algum detalhezinho, e a pessoa fica lá mandando mensagem no WhatsApp. Não, é assim, assim, assado, você não está entendendo. Aí o outro, não, como eu não estou entendendo? É assim, assim, assado? Não, é assim, porque eu já te expliquei que é assim, tá aqui uma foto, não sei o quê. Gente, chega uma hora que você tem que fazer uma ligação. Chega uma hora que você vai ter que pegar aquelas informações todas e montar um e-mail, condensar, sintetizar aquela informação, porque já foi uma baita discussão, vai e vem, não sei o quê. Sintetiza num e-mail, olha, então, depois de tudo que nós fizemos aqui, eu te liguei, a gente trocou mensagens no WhatsApp, eu te mandei foto, te mandei exemplo. Olha, nossa decisão foi essa, manda um e-mail para a pessoa, me dá um ok, por favor. Então, a clareza na comunicação, ela pode ser um divisor de águas para que você evite conflitos com o seu cliente durante todo o processo, tá bom? E aí a gente vai chegando ao final. Então nós fizemos tudo isso desde lá do começo até o final, e aí no final o estresse aparece. Porque o estresse vai aparecer. Coloca isso na sua cabeça. Não adianta ficar, não, essa daqui vai ser legal, essa daqui não vai ter problema lá na frente, essa daqui eu estou fazendo tudo certinho, vai chegar lá na frente e meu cliente não vai encher o saco, meu cliente não vai atrapalhar, meu cliente não vai começar a cortar gastos, meu cliente não vai começar a querer mudar antes, meu cliente não vai querer uma série de coisas que ele vai querer. Por quê? Porque o estresse, gente, ele vai acontecer, o nosso processo é um processo estressante. Por que ele é estressante? Porque ele normalmente é longo, normalmente ele é cheio de informações e normalmente ele custa uma baita grana. Então assim, ninguém constrói uma casa com um pouquinho de dinheiro. Ninguém reforma um baita apartamento com um pouquinho de dinheiro. Ainda mais vocês que gostam de tudo com qualidade, e eu também gosto, todos nós estamos trabalhando para que o cliente tenha qualidade de vida, qualidade nos acabamentos que ele está escolhendo, que ele tenha um ambiente funcional, que atenda às necessidades dele. Tudo isso envolve dinheiro. Tudo isso envolve os materiais que são caros, tudo isso envolve as alterações, quando a gente está falando de uma alteração de uma construção, tudo isso envolve a construção de algo que vai servir para ele. Então tudo isso custa dinheiro. Normalmente no final a gente tem estresse financeiro. Não vou conseguir terminar essa etapa. Não, isso daqui eu vou deixar para depois. Vamos construir a casa e a edícula a gente constrói depois, a piscina a gente constrói depois porque acabou o dinheiro. Por quê? 2 motivos. Primeiro, você deve ter pecado alguma coisa no planejamento, tá? Então, quando a gente peca no planejamento em relação a custos, a levantar custos e preparar alinhamento de expectativa, preparar o nosso cliente para que ele esteja pronto financeiramente para construir ou reformar aquilo, esse problema acontece. Fernando, eu fiz tudo isso, fiz a planilha, mostrei para ele, aprovei, ele assinou, tá tudo certo. Tudo bem. Ainda pode acontecer outra coisa. O cliente quebra. Não, acabou o dinheiro, fechou a empresa, fui mandado embora. Não é nessa época que nós estamos vivendo aqui. Então, é muito comum que chegue no final e a coisa desande financeiramente e pode ser que não seja por sua culpa. Pode ser que você tenha uma parcela de culpa, mas vamos supor que não seja por sua culpa. O que você vai fazer? Você vai largar a mão do processo? Você vai ficar com ódio? Você vai falar assim, não, agora eu não quero nem saber.
o cara tá querendo cortar tudo, o cara quer parar o processo, eu não vou conseguir terminar, porque não sei o que lá. E aí vem má vontade, vem falta de energia, vem, vou dedicar minha energia para outra coisa que tá dando mais certo. E aí você pega todo aquele trabalho que você fez desde o começo e desanda ele sozinho. Você mesmo vai lá e fala assim, agora eu vou jogar todo o meu trabalho no lixo e vou sair desse processo com o meu cliente mais decepcionado do que ele já está, porque com certeza ele está frustrado com ele mesmo, que ele não vai conseguir realizar aquilo que ele desejava, e aí você vai lá e ajuda ele a ficar mais decepcionado ainda. Então, gente, lembrando, nós estamos aqui para atender o nosso cliente, e muitas vezes as condições para esse atendimento mudam, e nem sempre é vontade do cliente. E mesmo que seja, você quer sair desse processo como? Você quer sair dele falando bem de você mesmo, ele passando pelo inferno que ele está passando na vida dele, imaginando uma situação como essa, em que está sendo contra a vontade dele, ou você quer sair desse processo dizendo, o seu cliente dizendo assim, nossa, passei por tudo isso, e mesmo assim o Fernando esteve do meu lado, mesmo assim ele me ajudou no que eu precisava, a gente conseguiu fazer o possível, a gente reduziu aqui, reduziu ali, de repente você consegue terminar a obra do cara. De repente você consegue sair daquela situação muito melhor do que ele imaginava que ele ia sair. Então, olha o valor que isso tem para o seu cliente. Você quer ter reputação? Você quer ser reconhecido pelo seu mercado? Você tem que atender seu cliente do jeito que for. Não importa o que está acontecendo com ele. E quando ele precisar de você, é aí que você tem que estar lá. Porque não adianta estar lá só na saúde, né? Eu tenho o negócio da saúde e da doença. Quando você casa com o seu cliente também. Não adianta estar lá só na hora da saúde. O cliente está cheio da grana, está aceitando tudo que eu quero, está fazendo tudo que eu quero, está comprando tudo do jeito que eu quero. Tá lindo e maravilhoso. Aí o cliente, no meio do caminho, de repente acontece alguma coisa com ele, aí você fala assim, agora eu quero que ele se lasque. Agora eu não vou atender, agora a gente para tudo, quando ele tiver dinheiro eu volto. Gente, seu cliente nunca vai sair desse processo feliz. Nunca, e feliz quando eu falo, não é feliz com o que está acontecendo, é feliz com você. E sabe o que vai acontecer? Quando ele retomar, ele vai retomar sozinho, ele vai contratar outro profissional. Por quê? Porque ele, naquele momento de dificuldade, você foi lá e abandonou ele, certo? Então, cuidado com isso. Quando a coisa ficar ruim, é aí que você tem que botar energia, é aí que você tem que dar um jeito, porque se você fizer esse milagre, porque na cabeça do cliente vai ser um milagre, você vai sair vitorioso, não importa como finalize esse processo, você vai ser a pessoa que esteve do lado dele o tempo todo, tá? E se ao fim de tudo isso, as vontades e condições do seu cliente mudarem realmente, você tem que dar esse jeito e deixar ele feliz. Esse é o último recado que eu tenho para passar para vocês. É aí que acaba todas as ações que você tem que tomar, desde o início do seu processo até o final dele. Eu acho que com isso, se você conseguir se manter com o pé firme e concentrado, focado nesse tipo de atitude, nesse tipo de postura dentro do seu processo, dificilmente, por mais problemas que você tenha no meio do caminho, por mais que as coisas mudem, e por mais que às vezes o processo até desande no final a ponto de mudar a direção ou ser interrompido, você vai estar do lado do seu cliente e ele vai te indicar. E isso faz com que você tenha reputação e seja reconhecido pelo seu mercado, certo? Então, gente, meu nome é Fernando Prieto e eu estou aqui com a missão de fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário, o seu like, faça o seu comentário sincero. Essa é a única maneira que eu tenho de receber um feedback seu e saber se o que eu estou fazendo aqui realmente faz sentido, certo? Aqui na descrição do vídeo também tem todas as minhas redes sociais. Então lá você vai conseguir ter acesso às outras redes sociais diferentes dessa que você está assistindo, e aí cada uma delas eu coloco um conteúdo diferente. E eu quero destacar para vocês o Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, se você não conhece. E lá eu tenho um canal onde eu transmito conteúdos diários. Eu mando áudios lá que vão inspirar o seu dia a dia. Eu compartilho dos problemas que eu estou passando, eu compartilho das soluções desses problemas, mando vídeos, enfim, é uma comunicação muito mais estreita entre a gente. Então eu quero que você se cadastre no meu canal do Telegram. Clica no link lá e se cadastra, certo? Do mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!